Está entrando no ar mais um programa do Teologia e Afins. Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Diego Custódio e este é o nosso podcast, canal do YouTube, página no Facebook, Instagram, onde você achar que tem mídia social e comunicação, agora a gente está colocando os nossos tentáculos. Está começando mais um podcast do Teologia e Afins e hoje nós vamos falar sobre os irmãos de Plymouth. Já ouviu falar deles? Já ouviu falar da Assembleia dos Irmãos? Não? Então vem com a gente aí que o negócio vai ficar legal hoje, hein? Então, pessoal, no nosso podcast de hoje nós vamos falar sobre os irmãos de Plymouth, ou também conhecido como Assembleia dos Irmãos. Quem eram os irmãos de Plymouth, ou Assembleia dos Irmãos? Era um movimento protestante, sem bandeira denominacional, né? Era um movimento adenominacional, originado em Dublin, capital da Irlanda, em aproximadamente 1825. Há aqueles que divergem dessa data, colocando o início desse trabalho em 1831, mas o que a gente sabe é que foi criado aí entre a segunda metade, ou melhor, entre a metade da segunda década do século XIX até 1830, por aí, foi mais ou menos aí onde se iniciou esse movimento. Alguns historiadores associam que os Irmãos de Plymouth foi fundado por um pastor e um pregador chamado John Nelson Darby, o que muita gente vem discordar, embora o darbismo, que dentro desses pensamentos tinha as ideologias anticlericais, adenominacionais, dispensacionalista pré-milenista, todas essas pregações do darbismo estão com seus tentáculos dentro desse movimento dos irmãos de Plymouth. Os irmãos, ou melhor, os irmãos de Plymouth, né? Eu sempre pronuncio errado como Plymouth. Mas para a gente ter, antes da gente falar um pouco sobre o movimento dos irmãos de Plymouth, é necessário a gente entender um pouco do contexto histórico que o protestantismo passava dentro da Europa, não somente dentro da Grã-Bretanha, ali na Irlanda ou Inglaterra, que é onde começou o movimento dos irmãos de Plymouth, mas também por toda a Europa. O protestantismo dentro da Europa atravessava por um momento muito delicado, de muitas divergências teológicas, principalmente oriundas da teologia liberal, que é o fruto, que é a filha, uma das filhas do iluminismo. Então o protestantismo está enfrentando muitas divergências teológicas, muitas perguntas novas surgem, a igreja começa a passar por uma crise muito grande de respostas, de identidade, discutia assuntos levantados por Immanuel Kant, por Schleiermacher, por Hegel, está passando por uma revolução industrial muito grande, enfim. Nós estamos vendo um enfervescimento de ideologias dentro da Europa. E no meio desse enfervescimento de ideologia, nós vamos ver que as igrejas protestantes começam a se dividir, né? Começam a ter muitas divisões, dentro de questões ortodoxas, divergências dogmáticas, divergências, enfim, de pastores, de pregadores da época. As igrejas vão tendo suas caras, suas facetadas múltiplas identidades. Então é dentro desse contexto que nasce o movimento dos irmãos de Plymouth. O que eles tentam fazer? Eles tentam reunir esta igreja que está dividida dentro da sua dogmática, dentro da sua ortodoxia, dentro das suas inúmeras denominações. Eles tentam trazer de volta a unidade da igreja, independente de denominações. Então esses irmãos de várias igrejas se reúnem para ali buscar uma unicidade de fé e também uma unicidade bíblica teológica, porque assim como houve divisão de irmãos concernente a inúmeras denominações, também começa a teologia ortodoxa começa a ser fatiada. Então tem muita gente crendo em muita coisa diferente. Então os irmãos de Plymouth, eles tentam resgatar a unicidade da igreja e uma unicidade teológica também. E ali eles começam a fazer reuniões semanais, até uma vez por semana ou mais de uma vez por semana. Esses irmãos se reúnem
E aí ele começa a nascer algo curioso, que é até revolucionário para a época. Por exemplo, todo domingo eles se reúnem para participar da ceia, diferente das igrejas da época e das igrejas de hoje, que se reúnem uma ou duas vezes no mês para participarem da ceia. Então, todo domingo eles estão reunidos, cultuando ao Senhor e participando da ceia. Eu digo que é revolucionário para a sua época, porque surge um pensamento, por exemplo, do sacerdócio universal. Qualquer membro da igreja poderia trazer a palavra, qualquer membro da igreja poderia ordenar, dirigir os sacramentos, como por exemplo a própria Santa Ceia, poderiam batizar, ou seja, eles começam a se desvincular do tradicionalismo denominacional, de clero e leigos, onde apenas a quem é ordenado pela igreja que deve manter a liturgia dos sacramentos, que deve dirigir o culto, que deve liderar, enfim. Então os irmãos de Plymouth rompem com esse tradicionalismo denominacional que existia dentro da igreja. Então eles trazem uma nova filosofia de vida prática, de vida com Deus, de comunidade de fé, e aí surgem os irmãos de Plymouth. Alguns irmãos que participavam desse movimento ainda continuavam ligados a igrejas denominacionais, inclusive tinham alguns poucos pastores que eram ordenados em suas igrejas, principalmente na igreja anglicana, que também migram para o movimento da Assembleia dos Irmãos, ou mais conhecido aqui, como a gente falou, os Irmãos de Plymouth. Então, é dentro desse contexto que nasce este movimento. Mas alguns poderiam dizer que esse movimento, por ser totalmente desvinculado de templo, de denominação, de sistema, poderia morrer, né, com o tempo, mas enganou-se. O movimento dos Irmãos de Plymouth, eles ganharam grandes tentáculos dentro da Inglaterra, dentro da Irlanda, nos demais países da Grã-Bretanha, também na Europa e em outros países. No dia 12 de junho de 1829, os irmãos de Plymouth eles enviaram o seu primeiro missionário, chama-se Anthony Norris Groves. Ele foi enviado para Bagdá, lá no Iraque, e ele foi aí considerado aí o primeiro missionário dos Irmãos Unidos. E os irmãos de Plymouth eles estenderam o seu trabalho em vários grupos, em vários pequenos grupos em outros países. Um dos mais conhecidos deles foi em Tottenham, na Inglaterra, de onde Hudson Taylor, que é carinhosamente chamado por nós como o pai das missões modernas, foi membro. Então nós vimos aí Hudson Taylor como membro do pequeno grupo dos Irmãos de Plymouth que estava em Tottenham. E também Hudson Taylor, ele foi sustentado por um outro camarada que também fez parte do movimento dos Irmãos de Plymouth, que nós falamos aqui sobre ele na semana passada, que foi o George Miller. George Miller foi um dos irmãos que participaram do movimento dos Irmãos de Plymouth. George Miller, que além de sustentar um trabalho gigantesco missionário com órfãos, também sozinho sustentou Hudson Taylor por 2 anos seguidos. Então, o grande, como nós falamos aqui, era um movimento dentro da Inglaterra, dentro da Irlanda, mas acabou sendo conhecido como os Irmãos de Plymouth, porque em Plymouth existia o maior grupo de membros de irmãos adenominacionais, e lá tinham professores de destaque. Tá? Por isso que o movimento dos irmãos, ou a Assembleia dos Irmãos, também são conhecidos como os irmãos de Plymouth, porque em Plymouth é onde nós tínhamos aí esse grupo gigantesco. Nós temos uns destaques muito bacana aqui dentro dos irmãos de Plymouth, que eles evitavam ao máximo nomes, placas denominacionais, qualquer doutrina que surgisse que pudesse derrotar o conceito de unidade, eles se levantavam contra. Eles eram autônomos quanto a paredes e templos. Nós vamos ver aqui na história que eles abriram outros pequenos grupos, porém essas filiais que eram abertas não respondiam a uma igreja-mãe, né? Diferente de hoje, que nós temos o conceito de igreja matriz, as congregações, as filiais, então não existiam isso. As igrejas eram autônomas, né? Então, enfim, eles iam abrindo as igrejas, cada uma respondia por si, e, enfim, fugiam de qualquer forma do denominacionalismo.
Ou a caminhada vinha bem, né? Até então era até um exemplo para nós de seguirmos, de fé, de comunidade. Porém, os irmãos, a gente sabe que trazer pessoas de várias denominações acabam tendo divergências teológicas, enfim, eu acho que a unidade ela precisa também combater a barreira teológica que algumas igrejas têm, mas você imagina comigo, você criar um pequeno grupo onde tem um assembleano, um presbiteriano, um batista, até aí vai. E já pessoa você enfia ali dentro um irmão da Universal. Pronto, você vai começar a ter divergência teológica. Então, eles combateram essas unidades, essas divergências teológicas, porém já foram para um lado um pouco mais extremista, que aí se deu a grande derrocata dos irmãos de Plymouth. Eles começaram a criar regras de santidade para todos os membros, né? Se é que podemos chamar de membros. Então, o que acontecia? Quando aqueles irmãos fracos na fé não conseguiam cumprir aquelas regras de santidade, eles eram impedidos de participar da ceia. Então, assim, houve um certo momento onde eles começaram a rejeitar que o movimento dos irmãos aceitassem membros vindos da igreja de Betesda. Então aí houve uma grande divisão, aí começou a ter heresias, excomungações, divisões, e a maior divisão entre eles foi entre os irmãos abertos e os irmãos fechados. Os irmãos abertos que aceitaram membros vindos da igreja de Betesda, e os irmãos fechados ficaram fechados. Então os irmãos abertos eles tiveram grandes trabalhos missionários entre os irmãos abertos e os irmãos fechados. Os irmãos abertos tiveram mais êxito no seu trabalho missionário, e tanto é que no Brasil eles chegaram aqui em 1855. Outros também tem uma divergência de data, outros dizem que foi em 1878, mas fato é que foram com dois missionários. Um era um médico, Dr. Robert Calley, e seu assistente Richard Holden. Eles se estabeleceram no Rio de Janeiro e criaram lá a Igreja Evangélica Fluminense. E no Brasil, eles são mais conhecidos como Casa de Oração. Então, vocês já viram aí em algum lugar Casa de Oração? Então, eles são oriundos do movimento dos irmãos de Plymouth. Eles têm algumas doutrinas, acabaram criando algumas doutrinas, acabaram virando uma denominação. As suas principais doutrinas são a autonomia das igrejas locais, a igreja autogovernada, sem filiações. Nós temos, por exemplo, o Ministério do Sacerdócio Universal, não existe clérigos e leigos, até aí tudo bem, né? Santa Ceia todo domingo, não é um sacerdote específico que dirige a reunião, mas, por exemplo, assim como os irmãos anabatistas e a Congregação Cristã do Brasil, eles colocam como obrigação o uso do véu pelas irmãs e o silêncio total delas dentro da igreja. Adotaram como o evangelismo como o melhor método de expansão, e o seu forte são aí a criação de pontos de pregação. E nós temos alguns nomes muito conhecidos dentro desse movimento dos irmãos, como o F.F. Bruce, o Jim Elliot, aquele que é missionário, que é estudante de missiologia, sabe de quem eu estou falando. Jim Elliot foi um mártir dentro na evangelização entre os índios no Equador. Inclusive o Jim Elliot e os seus outros amigos missionários foram mortos pelos índios, e as esposas desses missionários, a esposa do Jim Elliot, por exemplo, a Elizabeth Elliot, ela liderou esse trabalho missionário e ela conseguiu ali a conversão dos índios que mataram o seu esposo e o esposo das demais amigas que continuaram o trabalho missionário. Outro também conhecido, George Miller, como nós falamos aqui. George Miller fez parte, Hudson Taylor também fez parte, e o Watchman Nee, que foi ali o pioneiro dos pequenos grupos na China. E o Watchman Nee, inclusive, foi um preso também ali pelo comunismo dentro da China. Então, assim, foi um movimento muito bom, começou com uma sinceridade enorme de coração, mas infelizmente se tornaram denominações, também tiveram as suas divisões e está fadado aí à queda, porque desde a metade do último século, a partir de 1950, nós vemos um declínio muito grande do movimento dos irmãos. Eles ainda estão aqui no Brasil, como Casa de Oração, mas perderam muito espaço com o pentecostalismo clássico, como a Assembleia de Deus, neopentecostalismo, e hoje em dia fica muito difícil dela crescer, principalmente porque a maioria dos membros dessa igreja são pessoas de meia idade ou de idade mais avançada.
Então a gente vê que os jovens hoje correm muito para dentro de igrejas pentecostais, têm recebido muito o convite das comunidades, enfim. Então nós temos visto aí que o movimento é muito bom, muito belo, com uma intenção maravilhosa, mas infelizmente se subdividiram também e estão dados ao fracasso. Os irmãos que lutaram tanto pela unidade colocaram um pouco de questões dogmáticas dentro, algumas regras, e por isso estão se diluindo. Não confunda os irmãos de Plymouth, o movimento dos irmãos, com aqueles irmãos desigrejados que optaram por romper com o sistema do evangelicalismo brasileiro, ok? Esses irmãos, eles continuam cultuando dentro dos lares com outros irmãos, mas não tem nada a ver com os irmãos de Plymouth, beleza, pessoal? Então é isso, pessoal. O nosso podcast Teologia e Afins trouxe aqui mais uma curiosidade da histórica, teológica, no meio do protestantismo, e eu acredito que vai ser muito edificante para a sua vida e também para os seus estudos teológicos. Mande aqui para nós sugestões de temas, de debates, aquilo que você quer ouvir com a gente. Nós estamos aqui fazendo gravação com outras pessoas também para a gente estar aqui numa entrevista bacana, mas a gente está com limitações tecnológicas. Mas enfim, o nosso podcast está aí a todo vapor no canal no YouTube. Compartilha com aquele teu amigo que gosta de teologia, que gosta de uma palavra, que precisa de uma libertação de pensamento aí que é bom também. Beleza, pessoal? Então vamos junto aí, Deus abençoe a vida de cada um. Esse é o Diego Custódio e esse foi mais um podcast do Teologia e Afins. Até terça-feira que vem. Um beijo.